paz do Senhor Jesus, igreja. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com os irmãos, adorando e agradecendo ao nome do Senhor. Desde já agradeço a Deus por esta oportunidade, ao pastor Alessandro pelo convite de poder estar com os irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no Salmo 103. Glorificado seja para sempre o nome de Jesus. Salmo 103 está escrito assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os anjos, todos os seus anjos, vós que excedeis em força e que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um maravilhoso salmo. Este é o Salmo de Davi. E a epígrafe deste salmo diz assim: convite a louvar a Deus pela sua graça. Irmãos, nós estamos numa reunião maravilhosa de Santa Ceia. E esse culto nos faz entender a bondade de Deus sobre a nossa vida, a grandiosidade do sacrifício de Jesus. Nós só temos, irmãos, que agradecer, que engrandecer, que adorar, que bendizer, que glorificar o nome do Senhor Jesus por esta tão grande e infinita salvação. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o livro de Salmo, ele faz parte de um grupo da Bíblia Sagrada conhecido como poesia. E a poesia que existe na Bíblia é equivalente ao tamanho do Novo Testamento. Para você ter uma ideia, o tanto que existe de poesia na palavra de Deus, né? O livro de Salmos, ele faz parte de um livro de poesia. E é um livro de oração. E Davi escreve estas orações que vão se transformar no inário de Israel. É como se fosse a nossa harpa cristã. É o livro de Salmos para a comunidade de Israel. Então, quando nós olhamos para este texto, Davi, ele começa dizendo assim:
bendize, ó minha alma. Irmãos, a palavra bendizer, ela vem do original que significa se ajoelhar, servir, reconhecer, adorar, engrandecer. Então Davi está dizendo assim, ó, bendize, ó minha alma. Davi, publicamente, ele está conclamando a sua alma para adorar a Deus na congregação. E existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente precisa conversar com a nossa alma. Lembra-se que tem um hino da harpa que diz assim, por que te abates, ó minha alma, né? Então, tem momentos que a gente está abatido. E nesses momentos em que estamos abatidos, a gente tem que chegar para a gente e conversar conosco e dizer assim, bendize a minha alma, ó meu amigo, Elisandro Raposo, glorifica a Deus, rapaz, começa a olhar a bondade do Senhor, porque, irmãos, Davi nos ensina neste salmo uma coisa muito importante, que nós devemos nos centralizar nos atos gloriosos de Deus. E quais são esses atos? A sua bondade. Gente, Deus fez tanta coisa boa para nós. Hoje de manhã eu acordei, tomei banho, tomei café. Gente, tanta coisa boa Deus nos fez. A nossa caminha arrumadinha para a gente dormir à noite, aconchegante, né? Que noite fresquinha que Deus nos deu. Tanta coisa boa que Deus tem nos dado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Olha só, irmãos, bendizer quer dizer adorar, bendizer significa glorificar, bendizer significa servir, bendizer significa se ajoelhar, bendizer significa, aí ele fala assim, ó minha alma, bendize, porque é muito fácil murmurar, irmãos. Nós vivemos num tempo de crente consumidor. Nós vivemos num tempo em que a gente reclama de tudo e de todos. Nós vivemos numa sociedade que reclama de tudo, que qualquer coisa já liga o celular e fala assim, vou te filmar, quero ver você se expor aqui, né? E já põe no Facebook, né? Então, Davi está falando assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Irmãos, quando Davi fala bendize, ó minha alma, ele está falando assim, se ajoelhe diante de Deus, reconheça a bondade de Deus. E para entender alma, talvez você não saiba o que é alma, mas para você poder entender melhor, nós vamos usar a analogia deste prédio, desta igreja. Por exemplo, a parte externa desta igreja, a estrutura externa, a porta, é comparado ao nosso corpo. E o nosso corpo, ele se compõe de 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição e gustação. Este corredor seria a nossa alma e este altar seria o nosso espírito. Então, o corpo, que é a parte externa do prédio, ele é composto de tato, paladar, visão, audição e gustação. O corredor, que é a alma, irmãos, ele é composto de intelecto, de desejos e de emoções. E o espírito que está aqui em cima, o mais íntimo do nosso ser, seria a nossa consciência, a nossa intuição e a nossa fé. Então, irmãos, quando Davi está dizendo assim, ó, bendize a minha alma, Davi está dizendo assim, ó, que os meus desejos glorifiquem a Deus. Quando Davi está dizendo bendize a minha alma, ele está dizendo que o meu intelecto glorifique a Deus. Quando Davi diz bendize a minha alma, Davi está dizendo assim, ó, que as minhas emoções glorifiquem a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Irmãos, nós só temos a agradecer, nós só temos a bendizer, a glorificar. E aí Davi diz assim, bendize a minha alma, no verso 2, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É muito fácil se esquecer das bênçãos de Deus e da sua bondade. Mas no verso 3, Davi começa a mencionar os benefícios de Deus. O primeiro benefício, Davi diz assim no verso 3, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. O primeiro benefício da graça é o perdão dos nossos pecados, irmãos. Irmãos, ter casa é bom, ter carro é bom, ter um bom emprego é bom, estar com o nome limpo é bom, mas, irmãos,
recebeu o perdão de todos os nossos pecados. É interessante que o verso 3 fala assim, ó, Ele quem? Deus, é o que perdoa todas as tuas iniquidades. O texto não está dizendo assim, algumas iniquidades. O texto fala que perdoa todas. Então, meu irmão, minha irmã, descansa teu coração, Jesus já morreu pelos teus pecados. Aquele pecado que você não tem coragem de confessar para o teu melhor amigo, para aquela pessoa que você não tem vergonha de se abrir. Tem pecados que talvez você não consiga nem falar assim, eu não consigo falar isso daí para ninguém. Jesus morreu por ele, Jesus morreu por esse pecado. Então descansa o teu coração, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Jesus morreu por todos os teus pecados, não foram alguns, não foram por pecados bonitos, não existe pecado bonito, foram pelos piores pecados. Jesus morreu por eles. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A bênção de Deus é completa, é o perdão dos pecados e ser sarado das nossas enfermidades. E aí no verso 4 ele diz assim, que redime a tua vida da perdição. Olha que interessante, esse verso 4, ele diz assim, que redime a tua vida da perdição. A palavra perdição aqui quer dizer Sheol, sepultura. Irmãos, quantos de nós aqui estávamos afundados no pecado, atolados no pecado, e Deus nos resgatou, nos redimiu? Quantas pessoas aqui que davam trabalho para a polícia? Quantas pessoas aqui que estavam envolvidas nas drogas, na bebida alcoólica, na prostituição e não conseguia vencer? E aí, eu já ouvi muita gente falar assim, bebeu a vida inteira, usou droga, deu trabalho para a polícia, agora virou crente, virou santo. Você já ouviu alguém falar isso? Agora virou a santa, né? Agora virou santo. Mas sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? É que na bebida e na droga a gente tentava encontrar essa felicidade e não encontrava. Aí quando a gente encontrou Jesus, nós quietamos o facho. A gente falou assim, agora chega. Eu não tenho mais tempo para perder com essas coisas. Então, meu amado, minha amada, Ele resgata a sua vida da sepultura, Ele resgata a sua vida da perdição e te coroa de benignidade, de misericórdia. Aí a pessoa fala assim, olha rapaz, como que ele está diferente? Tá uma nova pessoa, né? Tá mais alegrinho, parece que tá mais bonito, tá mais bonita, tá mais assim, expressiva. Então, e no verso 5 Davi continua esta oração que vai virar um cântico. Ele fala assim, que farta a tua boca de bens. Olha que interessante, irmãos, que farta a tua boca de bens. Sabe como que eu interpreto esse texto? Que Deus sustenta a nossa vida. Deus nos faz ainda comer o melhor dessa terra, né? Você quer comer um churrasquinho, Deus farta a sua boca de bens, Ele te dá coisas boas nesta existência. A Bíblia NVI fala assim, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Por que compara com a águia? Porque a águia é um animal que expressa juventude, visão, inteligência. A águia, num determinado momento da vida dela, ela vai para um determinado penhasco, para uma montanha, e lá ela começa a se autoflagelar. Ela quebra as suas garras. Primeiro ela arranca a sua pena, né, com o seu próprio bico, e depois ela quebra as suas garras, e depois ela quebra o próprio bico. E trazendo para a nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos aprender com a águia, de vez em quando nos recolhermos em oração e falar, Deus, quebra a minha garra, a minha agressividade, Deus, transforma a minha vida, eu quero ser como a águia, eu quero ser renovado, né? Porque a Bíblia fala lá em Isaías, aqueles que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão, né? Caminharão, eles serão como a águia. Nós precisamos sabe por que a águia, quando vem a tempestade, ela abre as asas e sobe acima das nuvens, e a tempestade está correndo solta aqui embaixo, mas a águia está voando lá na paz. E nós precisamos estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes nos afastar dessa terra, sabe? Gente, esse mundo só tem coisa ruim, coisa triste. Eu tenho até parado de assistir
noticiário, porque a gente fica até mal. Eu cancelei meu Facebook, cancelei meu Instagram, eu falei, eu quero paz para minha vida, eu quero meditar na palavra de Deus, não quero mais ficar perdendo tempo com essas coisas mesquinhas dessa existência não, gente. Talvez daqui a um tempo eu volte, mas assim, existem momentos que a gente precisa se recolher, fugir das atrocidades deste mundo. É só coisa ruim, é só coisa triste. E olha só o que diz o texto: que farta a sua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. O verso 6 diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Irmãos, Deus é um justo juiz. E se você foi injustiçado por alguém, por alguma coisa, Deus vai fazer justiça por você. Olha só, isso é uma promessa do texto. Ele faz justiça, faz juízo a todos os oprimidos, aqueles que são esquecidos. E no verso 7 diz assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, nesse verso aqui, eu vejo duas coisas. Deus, ele se revela para algumas pessoas, mas para outras ele só mostra milagres. Por exemplo, enquanto Moisés estava lá no alto da montanha, conversando com Deus, né, tendo amizade com Deus, e Deus revelando o seu plano para ele, o povo lá embaixo só via relâmpago, né? Irmãos, tem gente que só vai ver milagre, tem gente que só vai ver assim. Não, parece que eu estou falando que milagre não tem importância, mas é bom ver milagre. Só que, irmãos, mais importante que conhecer milagre é ter um relacionamento com Deus. Mais importante que ver milagre é você pegar seu carro aqui, ou sua bicicleta aqui, ou você andar a pé aqui, e você está andando na rua e o Espírito Santo falar assim para você: vai para cá, vai para lá. Irmãos, eu me lembro que eu estava, certa vez eu morava ali perto da Retesp, do lado da Midori. E aí, quando eu entrei ali na Chevrolet, naquela rotatória, quando eu estava indo em direção à minha casa, bem na esquina da Retesp, tinha um homem parado, mas parecia que ele estava parado esperando alguém para praticar algum crime. E eu estava dirigindo com a minha esposa, saímos do culto, e naquele momento o Espírito Santo falou assim: ó, desce essa rua. Eu na hora desci. A minha esposa até falou assim: por que você desceu essa rua? Uma rua escura, né? Eu falei: porque o Espírito Santo mandou. Irmãos, quando eu cheguei no portão da Midori, o recepcionista lá da Midori falou assim: ô Sandro, acabei de ser assaltado aqui. É um cara de camisa vermelha e ele subiu lá para cima, deve estar lá perto da Retesp. Aí eu me lembrei que era o camarada que estava na esquina esperando para me assaltar. Irmãos, e o Espírito Santo falou assim: ó, desce essa rua aqui. Então, irmãos, não rejeite a voz de Deus. Quando Deus disser assim, ó, desce aqui, vai por aqui, vai por lá. Eu me lembro de uma situação que o irmão Edenilson, lá da sede, que cuida dos jovens, vocês lembram que teve aqui um assalto em Araçatuba, né? E os pistoleiros aí assaltaram a cidade de Araçatuba, e eles ficaram escondidos aqui na região de Alto Alegre, de Penápolis, por essa região aqui, dentro de um ônibus. E o Edenilson, ele administra acho que 800 alqueires de uma fazenda, e ele viu um carro, assim, um ônibus que não fazia parte do grupo lá da fazenda que ele trabalhava. E ele ia lá para ver, irmãos. O Espírito Santo falou assim: não vai lá. Irmãos, eram os bandidos que estavam lá, ia fuzilar ele. Irmãos, ouvir a voz de Deus, saber os caminhos de Deus salva a tua vida. Às vezes você está indo num lugar e vai fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer, você pode perder a sua vida. Então, nesse texto aqui, do Salmo 103, fala assim, ó, verso 7, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. Vamos orar a Deus, fala: Senhor, mostra o teu caminho para mim, para onde eu tenho que ir, né? Sempre quando você sai do trabalho, você fala: Deus, conduz o meu dia, me livra do acidente, me livra do mal, me livra do acidente lá na empresa, me conduz, Senhor, guarda minha família, guarda meus filhos que estão aqui em casa, guarda minha filha, meu filho. E aí, irmãos, fala: Senhor, me conduz, me mostra por onde eu devo seguir. E aqui, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. Deus deu livramentos para Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Tem gente que só conhece milagre, mas não conhece o Deus dos milagres. Irmãos, oxalá queira Deus que nós conheçamos
ao Deus de milagres, que nós conheçamos os milagres de Deus, mas também conheçamos o Deus dos milagres, porque o dono da bênção é mais importante que a bênção. E então no verso 8 ele fala assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Olha só, quando eu olho esse texto, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Israel quando foi para o cativeiro. Então, irmãos, toda vez que nós andarmos em desobediência, a gente vai para o cativeiro também. Cativeiro das dívidas, cativeiro do desemprego, cativeiro de algum... Irmãos, às vezes Deus permite um cativeiro na nossa vida, para a gente dar valor na bênção, porque quando a bênção chegar, você não vai jogar a bênção fora. Então Deus faz a gente passar pelos estreitos da nossa vida, da nossa existência. Só que uma coisa, irmãos, Ele não faz isso para nos matar, não. Ele não faz isso para nos destruir, Ele faz isto para nos fazer dependemos dEle. Olha só o que diz o verso 8: misericordioso e piedoso é o Senhor. Tem coisas, irmãos, que é livramento de Deus, tem promoções que é livramento de Deus. Talvez você não estivesse preparado para aquela promoção, talvez aquela promoção ia fazer você pecar, ia fazer você se ensoberbecer. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Misericordioso e piedoso, longânimo, Ele não vai te reprovar perpetuamente. Se você está passando pelo processo, por um processo, esse processo não é eterno. Ele vai ter um momento que Deus vai falar assim: agora basta, agora eu vou tirar ele. Só que o segredo para sair do processo, sabe qual é? É agradecer, é exaltar. O segredo para sair do deserto é parar de murmurar. O segredo para sair do deserto é você ver situações que você tem a oportunidade de falar assim: ah, eu não acredito, de novo isso. Você fala: eita glória, que bênção, aleluia, oh Deus, eu te agradeço. Começa a agradecer, começa a falar: meu Deus. Um presbítero amigo meu, lá em Corumbá, ele estava indo para a igreja e furou o pneu do carro dele. Mas ele ficou bravo, murmurou, falou: Jesus amado, furou o pneu do meu carro, Senhor, e eu indo para o culto, vai atrasar. Ele ligou para um outro irmão, falou: dirige o culto aí que eu estou chegando. Aí, o borracheiro que veio arrumar o pneu do carro dele, veio assim, ó: aleluia, aleluia, chegou o socorro. Deus fez furar o pneu do carro dele para arrumar o remédio para comprar. Ele precisava comprar o remédio para a filha. Aí aquele presbítero falou assim: gente, e eu lá murmurando, achando que aquilo era um problema, e Deus estava atendendo a oração de um servo dele, que estava precisando comprar um remédio para a filha. Então, irmãos, às vezes a gente está conduzindo o nosso veículo, acontece um problema lá no carro, e às vezes a gente pensa: ah, quebrou o carro. Às vezes Deus está socorrendo uma outra pessoa, com aquele seu dinheirinho vai socorrer outro. Deus, Ele está trabalhando soberanamente, está cuidando de tudo, está cuidando de você, está cuidando do outro, e Ele está sustentando a todos. Então Ele não nos trata segundo os nossos pecados, irmãos. Ele não nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos perdoou, nos deu a vida eterna. A cruz de Cristo é o centro da nossa existência. Agora o verso 11, Davi diz assim nesta oração, ele fala assim: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. A misericórdia é grande, mas tem que ter temor. Tem gente que pensa: ah não, porque Deus é bondoso, não, Deus vai me perdoar, eu vou pecar aqui, mas depois eu peço perdão. Não, o perdão acontece se você tiver temor. E o que é temor? Temor é a consciência de que Deus está comigo 24 horas. Enquanto eu saio aqui com o meu carro sozinho, sem a minha esposa, passo por uma rua e eu estou sozinho ali, de repente eu vejo uma situação que pode comprometer a minha comunhão, aí o Espírito Santo me faz lembrar: Deus está aqui, o Senhor está comigo, eu sou crente, eu não posso fazer isso, eu sou crente, eu sou um servo de Deus. Então,
A misericórdia é para aquele que teme. Assim como está longe o Oriente do Ocidente. Verso 12, assim afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, esse verso 12 fala, sabe sobre o quê? Ele está falando sobre a libertação. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Não somos nós que afastamos a transgressão, é Ele que afasta, é Ele que nos liberta, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos purifica, é Ele que nos sustenta, é o sangue dEle que nos dá graça para poder resistir, para poder prosseguir. Então, irmãos, Deus afasta de você a transgressão. Olha só, eu acho tão bonito aquele verso, capítulo 20 do livro de Êxodo. Êxodo 20, ele tem um mistério muito interessante. Eu não vou ler os 10 mandamentos, eu só vou ler o primeiro versículo. Êxodo capítulo 20 fala assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo, verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, irmãos, não fomos nós que saímos do Egito, foi Deus que nos tirou. Deus nos tirou do mundo, Deus nos tirou do Egito. É Ele que com mão forte nos resgatou e nos trouxe para a casa dele. A palavra de Deus diz assim, que é Deus, é o Espírito Santo quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, se você pensa que você é crente hoje, que você serve a Deus, que você foi liberto do pecado, não foi na força do seu braço, foi o Espírito Santo que te resgatou. Então, irmãos, no verso 13 ele fala assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Imagine um pai de primeira viagem, né? E esse pai tem um filho que o menino vai começar a andar. Eu acho que uma criança começa a andar com 1 ano e 2 meses, talvez isso, as mães aí, 1 ano e quanto? 1 ano mais ou menos, né? 1 ano e 2 meses, 1 ano, né? E aí aquela criancinha, aquele menininho começa a andar e vai e cai. E aí o pai vai lá, pega o nenenzinho, né? Aquele menininho, vai filho, vai de novo. Irmãos, Deus, Ele tem o mesmo sentimento para conosco. Quando Ele vê a gente caindo às vezes no pecado, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele não tem ódio, sabe? Só que Ele quer que nós tenhamos a consciência de que aquilo é pecado. E você tem que clamar: Senhor, me ajuda, me fortalece, eu não quero cair mais, eu não quero pecar mais. E Deus é como esse pai que vai, estende a mão para aquele filho e fala: vamos filho, vai de novo, você caiu. Então assim como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas olha só o segredo de novo, irmãos. Vocês perceberam que a palavra temor está no final do verso? Assim é o Senhor, se compadece daqueles que o temem. Para Deus compadecer, tem que haver temor em você, tem que haver arrependimento, tem que haver mudança de vida. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Irmãos, nós somos pó. Você sabia que a ciência fez um estudo e descobriu que todos os elementos químicos do nosso corpo está na terra? Tudo que tem na terra tem no nosso corpo? E aí só confirma o que a Bíblia disse, né? Nós somos pó. E por isso que a gente não tem que se engrandecer, né? Eu sou especialista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Especialista em nada, é grande coisa. Vai morrer, vai para o túmulo, vai tudo igual. Então, irmãos, nós não somos melhor que ninguém, nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E Ele morreu por nós. A alma de um milionário e a alma de um mendigo não tem diferença nenhuma, irmãos. Tanto um quanto o outro. A sociedade que vê diferente, né? Fala: ele é um milionário. Grande coisa. Aquele mendigo que está lá na estrada, com um saquinho nas costas, a alma dele é tão importante quanto a de um milionário. E nós precisamos, irmãos, conversar com essas pessoas e falar assim: você é importante, Jesus morreu por você, você não pode se entregar, você não pode desistir da vida, a gente não pode. Toda vez que você vira uma pessoa na estrada, você está dirigindo, vê um mendigo lá, você fala: Jesus, tem misericórdia, sabe? Você clame a Deus, interceda a Deus por aquela pessoa. O verso 15 fala assim: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não está mais conhecido. Eu me lembro, irmãos, toda vez que eu leio esse versículo,
Pois o versículo fala assim: quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Irmãos, hoje a gente vê uma pessoa tão forte, tão saudável, com a saúde tinindo, falando alto, às vezes bravo, bravejando, né? Eu tinha um avô bravo, que era bravo. Aí depois o tempo foi passando, ele foi ficando mansinho, foi ficando velhinho, foi murchando como a erva, né? Então toda vez que eu vejo esse versículo, eu me lembro daquele grande lutador de boxe, o Muhammad Ali. Ele era um homem forte, foi considerado o maior lutador de todos os tempos. Passaram-se alguns anos, aquele homem estava velhinho, foi murchando como a erva, irmãos. Hoje a gente está bem, amanhã nós podemos definhar, porque a nossa existência nessa terra, essa terra é a terra do pecado, é uma terra de servidão, de enfermidades, as pessoas vão adoecendo, né? Então, irmãos, o salmista ele diz assim, que quanto ao homem, os seus dias são como a erva. Aí você vai lá no seu quintal e olha uma erva, de repente ela está bem, daqui a pouco você olha, vamos supor daqui uns dias, ela murchou. O tempo passa depressa, irmãos. O tempo passa muito rápido. Por isso nós devemos nos conscientizar de servirmos ao Senhor. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não está mais conhecido. E o verso 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Vocês percebem que o temor está presente nesse salmo? Gente, temor é obediência. Olha só, Deus ele está falando aqui o tempo inteiro nesse salmo. Ele começa falando de gratidão, mas depois ele fala assim, obediência, temor, seja temente a Deus. Mas o temor do Senhor são sobre aqueles que guardam os seus mandamentos. Então, para os cumprir, mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. No verso 19, Davi diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Irmãos, Deus tem o domínio de tudo, viu, irmãos? Não fique preocupado com os governos, não fique preocupado, irmãos. O Império Romano não derrotou a igreja. O Império Romano não conseguiu matar a igreja. Às vezes a pessoa fala, porque um dia vai surgir um império mundial que vai destruir, que pode até perseguir, mas nunca vai destruir, porque a igreja de Cristo é a noiva de Cristo sobre a face da terra. A gente não tem que ficar com medo de homens, de governos, de instituições, ficar pensando, porque tudo vai acabar. Não vai não, irmãos. Se acabar aqui, nós estaremos com o Senhor nos ares, nós seremos arrebatados com o Senhor. Então, precisamos tranquilizar o nosso coração. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Então, se de repente você ficar com medo, leia esse versículo aqui, esse verso, né? Salmo a gente tem que falar verso. O Senhor tem estabelecido o seu trono, quer dizer, Ele é soberano, e o seu reino domina sobre tudo. Ele ainda domina tudo, principalmente a nossa vida, a nossa alma. Vocês percebem que Davi, ele começa esse salmo dizendo assim, bendize, ó minha alma. Ele convida a si mesmo a louvar a Deus. Este salmo foi instituído nas congregações de Israel, posteriormente, depois do tabernáculo, no templo, era cantado no templo. Agora Davi, no verso 20, ele diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Agora Davi estende o seu convite ao universo, para que o universo venha louvar a Deus. Olha o que ele diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Que exércitos? Os exércitos celestiais dos anjos, vós ministros seus. O verso 21, né? Olha só, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Essa palavra beneplácito quer dizer que executais a sua vontade. A vontade de Deus está sendo executada. E para concluir, meus irmãos,
Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos sempre glorificar a Deus, sempre agradecer a Deus pelo alimento, pela água, pelo café, pela Coca-Cola. Agradece por tudo. E esta manhã, pela ceia maravilhosa. Irmãos, que momento glorioso. Quantas pessoas gostariam de estar aqui, participar desse momento de comunhão, que às vezes estão num hospital, que às vezes está em casa, acamado, enfermo, mas Deus aprove ao Senhor permitir que nós viéssemos para poder participar dessa ceia maravilhosa, desfrutar no momento de comunhão, da palavra, da oração, do louvor. Então, irmãos, nós somos abençoados por Deus, por poder ter uma igreja tão maravilhosa como essa, e em breve, olha que igrejona linda que está saindo lá em cima. Então, irmãos, esse bairro aqui está sendo abençoado com esta comunidade maravilhosa, com esta igreja bendita, né? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor por todas as suas obras, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração.